Olá a todos, o meu nome é Joana Farhat, sou médica de Portugal e hoje venho-vos falar sobre um tema que me diz bastante e que eu acho extremamente interessante. O tema é pensamento. E convido-vos a, se conseguirem, imaginarem uma vida sem pensamentos. Bem, parece impossível, porque sem dúvida que para um ser humano isso significaria uma vida sem existência. Os pensamentos completam todos os nossos momentos da nossa vida enquanto estamos acordados, e se são indutivos, se são banais, se são divertidos ou mesmo bizarros, não podemos negar que pensar é algo extremamente natural para nós. Podemos dizer que o pensar para os seres humanos é como o voar para as águias ou o nadar para os golfinhos, mas devemos levar em consideração que uma simples variável para entendermos a natureza do pensamento, que assim como as águias voam sem entender propriamente de aerodinâmica e que os golfinhos nadam sem entender a mecânica dos fluidos, grande parte de nós pensa sem saber propriamente da natureza desse ato. Pensar pode ser trivial, mas é um tanto difícil pensar acerca do que é o pensamento em si. Então, o que é o pensamento? Bem, esta é uma pergunta surpreendentemente difícil de responder, apesar do pensamento ser algo tão natural quanto vimos. As neurociências, a psicologia, a filosofia e ainda outras disciplinas tentaram defini-la a partir de várias perspectivas, tentaram perceber realmente o que é que seria o pensamento. Mas conseguimos também perceber, através da busca pela literatura, que o pensamento em si não recebeu propriamente a atenção que deveria ter recebido. Talvez parte da explicação para isso seja porque o pensamento realmente é um fenómeno extremamente variado e complexo. Mas a verdade é que o pensamento nada mais é do que uma onda eletromagnética que se propaga a uma velocidade que supera a da luz, ondas essas que são então oscilações ou vibrações que caminham de um lado para o outro e que têm frequência e número de vibrações por segundo. E existem vários tipos de onda, como bem conhecemos, as longas, que têm um pequeno alcance, as médias, que têm um médio alcance, tal como o nome indica, as curtas, que têm uma frequência elevada e longo alcance, e as super ultra curtas, que então se exprimem nas regiões mais angélicas pela pelo seu maior alcance. Sendo que então, quanto maior a frequência destas ondas, maior a distância que elas conseguem percorrer. E a verdade é que, tal como as ondas eletromagnéticas da rádio, que apesar de invisíveis se transmitem, e nós disso temos a certeza, assim é o pensamento. E o Espiritismo vem-nos trazer importantes ensinamentos acerca do pensamento, acerca da sua influência de extrema importância nas nossas vidas. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, explica-nos que estamos mergulhados num fluido universal que preenche o espaço. E esse fluido universal é impulsionado pela vontade, sendo então o veículo do pensamento, tal como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto que as do fluido universal se ampliam ao infinito. Quando o pensamento se dirige então a algum ser, na Terra ou no espaço, do encarnado para o desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica estabelece-se de um até ao outro, transmitindo então o pensamento tal como o ar transmite o som. E o mesmo acontece quando o pensamento é dirigido a nós mesmos. Se não, vejamos também o que nos é descrito por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, mais uma vez, que nos explica que somos constituídos por três partes: o espírito, o perispírito, que atua como intermediário, e o corpo físico. E é precisamente através do pensamento
que se plasma no corpo físico com início no espírito. Percebemos que somos, sem dúvida, o que pensamos por mecanismos eletromagnéticos. E esta consciência faz-nos perceber que a nossa vida, tal como o Emmanuel refere, será sempre o que estivermos mentalizando. E que, portanto, apenas mudando e educando os nossos pensamentos é que conseguiremos alterar os nossos caminhos. E se percebermos que o pensamento tem influência no nosso dia-a-dia, com o convívio com o outro, com a forma como encaramos a vida, conseguimos também perceber, através do modelo transdimensional que vimos previamente, com a existência do espírito, do perispírito e do corpo físico, que o pensamento tem uma influência marcada no nosso corpo físico e assim na nossa saúde versus na nossa doença. Conseguimos perceber que o nosso corpo é formado por bilhões de células com natureza eletromagnética sobre um único comando, a mente, o pensamento. E é precisamente através dos sentimentos menos dignos que nós vamos adoecendo, pois que estes sentimentos e o pensamento são convertidos em ondas mentais, de que falávamos há pouco, se recordam, que influenciam o correto funcionamento das células. Mas se os pensamentos menos bons influenciam as funções celulares negativamente, a boa notícia é que a prática do bem, simples e infatigável, tem o efeito precisamente oposto, o que faz tudo isto ser extremamente importante na nossa vivência. Verifica-se que o pensamento claro e correto influencia positivamente as funções celulares, contribuindo para a nossa saúde e funcionando assim como uma medida de saúde preventiva, vejam só. E o mais interessante é que a ciência se tem vindo a interessar cada vez mais por este tema, comprovando muitas das informações trazidas pelo espiritismo acerca da importância do pensamento. E é precisamente esses estudos trazidos pela ciência sobre os quais nos vamos debruçar um bocadinho melhor. Masaru Emoto fez uma experiência com cristais da água que demonstrou o efeito do pensamento. Ele descobriu que a água exposta à vibração de palavras benevolentes, como obrigado ou amor, revelava formas brilhantes, complexas, coloridas, que lembravam padrões de flocos de neve. Ao invés, a água poluída e a água exposta a sentimentos negativos produziam padrões incompletos e assimétricos em cores opacas, verificando que realmente o pensamento se podia plasmar em matéria. A doutora Candace Pert é uma cientista eminente que ficou conhecida pela descoberta dos receptores de opioides, tem-se dedicado nos últimos anos à psiconeuroimunologia e ela traz-nos no seu livro intitulado Moléculas da Emoção a certeza de que não podemos continuar a pensar de que as emoções ou os pensamentos têm menos importância do que as substâncias materiais ou físicas. Ao invés, devemos vê-las sim como sinalizadoras celulares envolvidas nos processos de tradução de informação para a realidade física, sendo que eles transformam literalmente a mente em matéria. Vejam só que interessante. E vejam como estas informações, estas afirmações vão de encontro ao que falávamos previamente, trazido por Allan Kardec. Kazuo Murakami, no seu livro Código Divino, também nos traz a certeza de que os nossos genes não são imutáveis e que se alteram em resposta a diversos fatores. E que estão equipados, digamos assim, com um mecanismo de liga e desliga que pode ser acionado por uma atitude mental, deixando claro mais uma vez o papel dos nossos pensamentos nas nossas células
corroborando o que vimos anteriormente por Immanuel, sendo que tudo isto já é também um pouco estudado hoje em dia pela epigenética. O mesmo cientista, Kazuo Murakami, traz-nos inclusivamente alguns estudos publicados que, por um lado, demonstram os efeitos desfavoráveis da expressão génica devido a fatores emocionais negativos, incluindo o choque, a ansiedade, o medo, a raiva, o ressentimento, e que, por outro lado, demonstram que o riso, que é uma expressão positiva, de uma emoção positiva, de um pensamento positivo, influencia a mente e o corpo a nível molecular e biológico. Um desses estudos foi feito numa população de diabéticos que foram divididos em 2 grupos. Um grupo viu um filme de comédia após a refeição e o outro grupo viu um filme que não despertava emoções positivas. E a verdade é que se verificou que existia sim uma estreita relação entre o riso e a redução marcante dos níveis de açúcar no sangue em diabéticos após as refeições. Então, concluiu-se que, de facto, os pensamentos e emoções positivas têm diferentes resultados ao nível do corpo físico. Para terminar e como conclusão, gostaria de citar o Lao Tzu, que nos demonstra que tudo começa com o pensamento. Ele diz-nos: vigie seus pensamentos, eles se tornam palavras. Vigie as suas palavras, elas se tornam ações. Vigie as suas ações, elas se tornam hábitos. Vigie os seus hábitos, eles se tornam o seu caráter. Vigie seu caráter, ele se torna o destino. E se repararem, começamos em pensamento e terminamos em destino. O pensamento é de facto o elemento transformador do nosso destino. E tendo essa consciência, resta-nos fazer uma faxina mental nesse sentido, de forma a alcançarmos uma mudança real nos nossos caminhos. Em primeiro lugar, ser seletivo com os nossos pensamentos é extremamente importante. Em segundo lugar, tratar da saúde do corpo, mas também da mente, porque vimos que a saúde é, sem dúvida, a perfeita harmonia da alma e que os pensamentos mais enfermiços destabilizam as nossas células e têm influência negativa acerca do nosso corpo. Portanto, ao cuidarmos dos nossos pensamentos, estamos também a cuidar da saúde do corpo físico. E, por fim, que a felicidade, a saúde, a prosperidade são consequências dos nossos pensamentos habituais e, portanto, que possamos todos alcançá-las com esta faxina mental que diariamente devemos fazer para realmente alcançarmos um destino mais feliz com tudo de bom. E é isso que vos desejo a todos.